Paz seja convosco, em nome de Jesus. Vou falar de novo. Paz seja convosco, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, compartilha agora essa palavra, coloca aí na setinha que faz assim, compartilha com pelo menos 3 pessoas que estão precisando de paz. Amém? Hoje eu vou trazer uma palavra de paz. Então, compartilha com aquelas pessoas que precisam ouvir isso. A Tati falou uma coisa que eu falei, meu Deus, o que o senhor está fazendo? Ontem, quando eu estava me preparando para trazer essa mensagem, o senhor falou, essa palavra é para agora. De agora para agora. Eu falei, meu Deus. E antes, um pouco na hora do louvor, eu entendi que essa palavra é o alimento de hoje. Talvez amanhã a gente renove, mas é para hoje. Amém? Vamos lá então? Já compartilharam? Eu dei um tempinho aí para vocês compartilharem. Pelo menos 3 pessoas. Ó, vamos lá, hein? Muito bem. João 20 e 21. Serão esses 2 capítulos que nós vamos trabalhar em cima dele hoje. E eu vou analisar aqui junto com vocês a postura de três personagens e os discípulos, né? 3 personagens e alguns personagens juntos. Aqui em João 20, fala sobre a ressurreição de Jesus. Então fala sobre o domingo, quando ele ressuscitou. E tem alguns pontos muito importantes aqui, e eu tentei destacar alguns, mas são muitos, e eu incentivo vocês a lerem linha por linha, depois que ouvirem aqui, lerem de novo e tentar se alimentar um pouco mais. Vou tentar destacar algumas coisas que eu creio que o Senhor vai trabalhar no seu coração. Amém? Então, nós vamos começar com Maria Madalena. Maria Madalena esteve ao lado de Jesus muitas vezes na história, né? Junto com ele, próxima a ele. Ela gostava dele, ela queria estar com ele, ela sempre buscava estar aos pés, né, de Jesus, aprendendo dele, apesar de ser mulher. E foi ela a primeira pessoa que chegou lá na pedra, no sepulcro, né? E viu a pedra removida. Vamos pensar aqui um pouquinho como estava a cabeça dela, né? As emoções dela. Primeiro, Jesus tinha apanhado, né? Do jeito que apanhou. Foi crucificado do jeito que foi crucificado. Aquela tensão extrema que Jesus passou e Maria Madalena estava sempre ali do lado. Imagina como que estava o coração dela, vendo toda aquela cena naqueles 2 dias. Devia estar com muita... Se ela tivesse pressão alta, ela estaria com pressão alta, com certeza. Se ela tivesse, né, problemas emocionais, ela estaria extremamente chateada e triste. E aí ela, acho que para consolar um pouco, foi lá no túmulo e foi querer ver. Já triste, já debilitada, chegou lá e viu a pedra fora do lugar. Olhou lá para dentro e falou, mas nem o corpo não está aqui mais. Tomou mais outro susto. Mas cadê o corpo? Cadê meu Jesus? Né? Aqui no versículo... Ela fala, né? Cadê? Ela foi chamar os discípulos correndo, desesperada, né? E ela fala, cadê meu Senhor, né? Ela fala com o que ela achou que era jardineiro, né? Ela achou que era jardineiro, ela falou, levaram o meu Senhor. Jesus perguntou para ela, por que choras? Né? E ela achando que era o jardineiro, Jesus era o jardineiro, ela não sabia que era Jesus. E ela falava, mulher, por que choras? O que está acontecendo? Isso mostra que Maria Madalena não tinha entendido as Escrituras. Não tinha entendido que era necessário Jesus morrer para ressuscitar. Mas não só ela, os discípulos também não tinham entendido.
Olha aqui no versículo 9, capítulo 20, versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Primeiro que, quando eles chegaram lá também, eles falaram, eita, os lençóis estão aqui ensanguentados, mas ele não está aqui, o que aconteceu? Assustados. Eles não estavam entendendo a Escritura. Muito importante isso. Então, a Maria ficou lá e os discípulos voltaram para casa. Acho que os discípulos não estavam muito querendo ficar ali naquela situação, fugindo daquela situação triste, de luto. E Maria Madalena ficou lá. Ainda bem que ela ficou, porque Jesus falou com ela. Às vezes é necessário a gente ficar um pouquinho quietinho. Não ficar indo de lá para cá, não. Fica quietinho um pouquinho. Jesus pode falar com você. E Jesus falou com ela, e ela, acho que ela deve ter gritado, Rabone! Quer dizer mestre, né? Ela ficou muito feliz ali. E viu essa de 2 dias de notícias tristes, um susto gigante, que o corpo de Jesus não estava ali, de repente, mudou, que ela reconheceu a voz do mestre. E ficou feliz de uma hora para outra. Por causa da presença dele. A presença de Jesus traz felicidade. Amém? Aleluia. E aí, dá a impressão aqui, olhando o versículo 17, recomendou Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Eu acho que ela estava querendo segurar ele ali, né? Agora você não vai mais pregar essa peça na gente, você não vai mais ir embora, eu vou te segurar aqui, né? Se fosse eu, talvez faria a mesma coisa, segurava Jesus ali bem pertinho dele. Maria Madalena segurando ele. E ele falou, ó, calma, não me detenhas. Mais um sinal de que Maria Madalena e os discípulos e as pessoas não estavam entendendo que era necessário Jesus morrer para ressuscitar. Né? E aí ele foi, e ele tinha que subir para o Pai, e ali ele deixou mais uma vez a presença. Então foi a primeira aparição de Jesus depois da ressurreição. Passado Maria Madalena, a gente aprende que chega para nós um monte de notícias ruins. Todos os dias, toda hora vem um monte de notícias ruins. Principalmente nos noticiários, né? Mas, quando a gente chega perto de Jesus, aquelas notícias ruins que nos trazem tristeza, muda. E a gente se torna feliz. A presença de Jesus nos faz feliz. Amém? Aleluia. Essa foi a Maria Madalena. Vamos para os discípulos. Os discípulos, então, estavam, assim, reunidos, né? Ao cair da tarde, daquele dia, da primeira semana. Eles estavam em casa, de portas trancadas, com medo dos judeus, porque ele falou, se com Jesus era o líder, crucificaram, bateram, chicotearam, fizeram tudo que fizeram com a gente, então vão acabar com a nossa vida. E aí o mais seguro foi se trancar. De repente, quem que aparece? Jesus. Eu fico imaginando a conversa que estavam tendo os discípulos naquele momento. Eles deviam estar falando assim um para o outro, mas você entendeu alguma coisa do que aconteceu? Jesus falou que ele vinha reinar entre nós. Ele falou que ia permanecer com a gente todos os dias na nossa vida. Ele ia estar aqui e de repente ele morreu daquele jeito tão cruel. E agora, o que a gente faz? Né? A conversa ali daquela casa devia ser uma conversa bem de luto também. Né? Uma conversa bem difícil. E agora? Como vai ser? A gente não sonhava isso. A gente não esperava que isso ia acontecer.
E Jesus chega, e o que ele fala? Olha aí, no versículo 19, lá no finalzinho. Pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Era costume de Jesus chegar e cumprimentar trazendo a paz. Paz seja convosco, graça e paz, a paz. E ele foi pessoal, mas tinham discípulos, várias pessoas. E ele falou: paz seja convosco. Ele estava sendo pessoal com cada um que estava ali, nas suas palavras. Jesus, ele é pessoal, ele quer saber de você. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, falou: gente, o que aconteceu foi real, ó, está aqui. E aí, eu penso que os discípulos, vendo aquela cena, todo mundo conversando, entristecido, Jesus chega, fala: paz seja convosco, já mostra todas as suas cicatrizes. Os discípulos ficam como emocionalmente? Vamos pensar aqui? Ah, socorro, sai, vai embora, quem é você? Não é? Acho que Jesus viu a situação e ele repete, como se dizendo: calma, calma. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, no 21, paz seja convosco. Está difícil? Não está entendendo nada? Paz seja convosco. É Jesus que está falando. Amém? E aí, Jesus fala: bom, eu fico imaginando, né, Jesus ali: bom, vocês não estão entendendo nada, estão todos atribulados aqui, paz seja convosco, mas eu vou fazer um pouquinho a mais por vocês. E aí ele fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os ânimos ainda não tinham acalmado, o emocional ainda estava abalado, mas ele disse algo para o espírito daquelas pessoas que estavam ali reunidas. Os discípulos foram os primeiros a receber o Espírito Santo, sim ou não? Depois que veio o dia de Pentecoste, amém? E aí, naquela cena, independente do emocional, Jesus vem e fala para o espírito daqueles discípulos: sopra no espírito deles. Recebei o Espírito Santo. Para você que está em casa, está difícil a situação? Você não está entendendo muita coisa? Então, por esta palavra, recebei o Espírito Santo. Amém? Eu falo isso com muita autoridade no poder de Jesus Cristo. Recebei o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que o teu espírito tenha paz agora. Essa situação que você está passando, recebe a paz agora. Essa é a palavra de hoje. Amém? Vou continuar um pouquinho. Aí ele fala: se de alguns perdoar os pecados, serão perdoados, e lhos revestides, e se lhos retiveres, serão retidos. Aqui não vou entrar nisso. Mas Jesus já dá outro ensinamento aqui. Cada frase de Jesus é um ensinamento, né, gente? É uma coisa fantástica. Jesus acho que eu ia passar com ele vida. Agora vamos para o Tomé. Tadinho do Tomé, né? A gente tem uma impressão de Tomé de que ele era incrédulo, né? De que ele era teimoso, né? A gente fala assim: eu sou igual Tomé, só acredito vendo. A gente não tem isso na nossa cultura? Tem isso, né? E eu fico olhando aqui Tomé, eu li ontem de novo e revi a história dele. Eu falo: gente, Tomé, ele foi corajoso. Ele foi muito corajoso. Porque ele estava no meio de toda a situação. Só que na hora que apareceu primeiro, Tomé não estava. Jesus apareceu na terceira vez e Tomé estava. Na segunda vez que Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava. E falaram para o Tomé: Jesus apareceu aqui e ele está aí. Aí Tomé falou: quê? Né? Os discípulos disseram, 25, versículo 25, disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor.
E aí Tomé deu um chute. Ele respondeu: se eu não ver as suas mãos e os seus cravos, se eu não vi o sinal dos cravos nas mãos e ali puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui a gente pode dizer que Tomé foi incrédulo. Não estava acreditando no que os discípulos falaram. Mas vamos pensar o lado de Tomé. Ele também viu Jesus ser crucificado, ele também viu Jesus apanhando, ele também viu Jesus indo para o sepulcro. Provavelmente ele já sabia que Jesus já não estava mais no sepulcro. Tudo notícias, notícias, notícias. E aí chega alguém para ele e fala assim: nós vimos o Senhor. Que vimos o Senhor? Quero ver se nós vimos o Senhor. Foi um ato de coragem. E talvez ele tenha sido o único a expressar que ele também não estava entendendo nada. Nenhum outro expressou que não estava entendendo, embora eles não estivessem entendendo o que estava acontecendo. Tomé expressou isso. Só quero ver, quero ver. Acho que até com um pouco de ira, assim, sabe? Imagino eu. Como assim? Né? Eu quero ver. Bom, ficou quieto. Passou. Acabou. Depois de outro dia, outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé estava. Na terceira vez, Tomé estava. Estando com as portas trancadas. E ficaram 8 dias dentro da casa com a porta trancada. Olha só. Isso é medo, hein? Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Vocês perceberam que passou 8 dias e o povo ainda não estava entendendo? Já tinha o Espírito Santo. Já estavam ali há um tempo e o pessoal ainda não estava entendendo. Chegou Jesus de novo e falou: paz seja convosco. Quem foi o primeiro que olhou para Jesus? Tomé. E aí Tomé olhou para Jesus e Jesus já olhou para ele e falou assim: põe a mão aqui. Né? Olha como Jesus é onipresente, onipotente mesmo. Ele usou as mesmas palavras de Tomé. Se não vir o meu lado, se não ver o furo na minha mão, né? E aí Jesus olha para ele e fala assim: você não queria ver o furo da minha mão? Está aqui. Se fosse eu ia ser mais duro. Eu ia falar assim: ô seu incrédulo, você não acredita no que o povo fala para você, não? Vem aqui, ó, tá aqui. Põe a mão, vai. Jesus não fez isso. Jesus era maravilhoso, generoso, empático. Ele entendeu o Tomé. Ele viu que Tomé não estava entendendo. E Tomé lutou ali com as suas emoções, com o seu racional. E chutou, e gritou, e falou alguma coisa. E Jesus foi lá, mostrou para ele, e Tomé: o Senhor vive mesmo. E aí ele fala: não seja incrédulo, mas crente. E aí respondeu Tomé, 28, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus fala: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não vi. Vocês viram? Eu não vi. Então eu já posso dizer que eu sou bem-aventurado, porque eu creio. Você crê? Você crê? Paz seja convosco. Você crê? Paz seja convosco. Amém? Vamos lá para o 21. Passou tudo isso, várias situações, os discípulos lá trancados, sem entender nada. Acho que eles não tinham nem força nem para orar, talvez, nem sei saber o que fazer. Talvez as mulheres correndo para fazer um alimento para aquele bando de homens que estavam ali. E aí Pedro, né? E alguns discípulos estavam juntos, talvez ainda tentando entender o que ia fazer da vida, né? Porque o maior plano da vida deles, que era ser pescador de homens, todos os ensinamentos que Jesus deixou, parecia ter acabado com a morte de Jesus. Não é verdade? Parecia ter finalizado ali com a morte de Jesus. Eles não estavam entendendo.
Não estava, e mais um sinal de que eles não estavam entendendo, está no 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Por que ele falou vai pescar? Porque é aquilo que ele sabia fazer antes de Jesus chamar ele. Não é verdade? Era isso que ele sabia fazer, era isso que ele gostava de fazer, era o trabalho dele. E os discípulos voltaram junto com eles. Vamos aprender uma coisinha aqui. Às vezes a gente faz planos, faz projetos, tem os nossos sonhos, e os nossos sonhos são bons, a gente coloca diante do Senhor, né? Desenha eles perfeitamente, faz eles perfeitamente, e de repente acontece alguma coisa e não dá certo. Aí você fala: meu Deus, mas o Senhor não estava comigo? Talvez não dê certo da maneira que você queria, das suas expectativas. E eu quero te encorajar a não desistir dos seus sonhos. E não voltar para o seu começo. Vocês estão me entendendo aqui? Né? Não volta lá para o que te faz seguro, o que te dá segurança de trabalho. Porque aqui, no caso, a segurança de trabalho. Não volta para trás. Segue em frente. Continua orando. Continua com Ele. Continua no projeto que Ele te desenhou para você. Busca o projeto que Ele desenhou para você. Amém? Vou pescar. E os outros, seguindo o líder, né? Vamos também, vamos pescar. Vai todo mundo pescar. Foram todo mundo pescar, e joga a rede para lá, e joga a rede para cá, e nada de peixe. Joga a rede para lá, e joga a rede para cá, e nada de peixe. Se você voltar para o seu plano original, daquele que você o contrário do que você desistiu, você talvez não seja próspero. Que foi isso que aconteceu com Pedro. Ele voltou para o que ele fazia antes, ele esqueceu do chamado, voltou, talvez não seja próspero, foi o que aconteceu. E joga a rede para lá e joga a rede para cá, passa a noite. Logo de manhã Jesus aparece e... filhos. Os discípulos continuando não entendendo, estava perto do mar, Jesus chega e... filhos! Olha, se fosse eu, no lugar de Jesus, eu ia falar outro nome. Eu ia falar, ô bando, ô seus burros, desculpa. Né? O que vocês estão fazendo aí? Mas Jesus não é assim. Jesus não é igual a mim. Eu que preciso ser igual a Ele. Jesus fala: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Olha como Jesus é esperto, gente. Ele não quis nem saber o que estava acontecendo lá no barco. Tem aí alguma coisa para comer? Aí, sem muito saber o que estava acontecendo, porque, né? Jesus chegou do nada. Responderam: não. Capítulo 6, versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Se você tem uma palavra do Senhor para fazer alguma coisa, vai e faz. Nem pergunta, nem titubeia, vai e faz. Vai de uma vez, vai de cabeça. Entende a voz do Senhor e faz. Os discípulos fizeram e já não podiam puxar a rede porque era tão grande a quantidade de peixes. E aí, ouviram o Senhor, puxaram as redes, chegaram com os peixes. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante no versículo 9. Vamos lá. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Espera aí. Deu tempo de pegar os peixes do barco, ligar as brasas, colocar o peixe em cima. Deu tempo dos discípulos fazerem isso? Não deu tempo. Quem foi que preparou os peixes e o pão? Em cima das brasas. Quem foi que deixou os peixes já quentinho, esperando os discípulos?
Jesus. Deixa eu te falar uma outra coisa. Se você entrou naquilo que Deus chamou você para fazer, se você está precisando daquilo que Deus tem para você, vai e faz, que Ele tem a provisão. Ele vai te receber já com a comida pronta, com a provisão quente, pronto, pronto, pronto. Vai trabalhar para o Senhor, vai. Tá bom? Não se preocupa com o que vai faltar, não. Estou falando isso para mim, tá bom? Se vocês quiserem, pega para vocês. E aí Jesus chama, traz alguns peixes aqui, vai, junta, vamos lá, vinde. No 12 ele diz, vinde e comei. Jesus gostava de ficar em volta da mesa, Jesus gostava de receber os discípulos, né? Toda a história tem isso. Jesus estava sempre em volta da mesa. Mesa é um lugar importante para a comunhão, tá? Dentro da sua casa, da sua família, vão para a mesa. Estejam sempre na mesa. Amém? Yes. Agora o último personagem que eu quero trazer é o Pedro de novo. Ali era Pedro junto com os discípulos. Aqui vai ser o Pedro meio que individual. Amém? E aí, Pedro ali comendo com os discípulos, naquela situação. E aí entra lá no 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Vocês percebem que Pedro ele era um líder, né? Ele era diferente dos outros. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Ele já não tinha falado isso uma outra vez? Tinha falado, não tinha? Quando o galo cantou lá. Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou a perguntar, foi uma vez, duas vezes, três vezes. Da segunda para a terceira vez que Jesus perguntou, Pedro ficou entristecido. Tipo, você não está acreditando no que eu estou falando? Mas aqui Jesus estava assim, ó, ei, não volta a pescar não. Volta a pescar não. Não volta para o seu passado não. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Faz a minha obra, faz a minha vontade. Amém? E eu fui pesquisar o que é apacentar. Talvez vocês saibam e é uma curiosidade a mais. E aqui no apacentar é cuidar do pasto. No pasto tem ovelhas, né? Cordeiros, ovelhas, tem animais. Apacentar é cuidar do pasto. E aí, eu buscando compreender mais, lá no Salmo 23 nos mostra o que é o pasto. Sabe o que é o pasto? Paz seja convosco. Pasto é lugar de refúgio. Pasto é lugar de tranquilidade, de alimento e tranquilidade, e graça, e amor, e cuidado, e tudo mais. Não saiam do pasto, tá bom? Não saiam do pasto. Nós temos aqui Pedros cuidando do pasto. E aí, pasto é um lugar de descanso. Está cheio de notícia ruim? Cada dia é uma pior. Principalmente na área de saúde que nós estamos passando agora. Cada dia vem um monte de notícias que você não gostaria. Vem para o pasto. Aqui tem refúgio. Amém? Ouçam a voz e a palavra do Senhor. E aí Pedro parece que nesse momento que Jesus parece olhar nos olhos dele e falar: apacenta as minhas ovelhas. Parece que Pedro tem um estalo e fala: tá bom, Senhor. Ok. Acho que é isso mesmo. Já perdi tempo demais. Passou uma semana e pouco desse dia. Depois que Jesus morreu, até o dia que Jesus falou com eles de novo, nessa situação. E aí, segue o texto,
E a gente vai ver que teve muito mais coisas, sinais, né, que aconteceram, mas não escreveram, não foi registrado. Eu acho que esse é o suficiente para nós, né? Amém? Para finalizar aqui, eu vou finalizar com um versículo e aí eu tenho um testemunho e a gente acaba. Existe um texto que fala lá em Filipenses 4:7, que fala: a paz que excede todo entendimento seja convosco, alguma coisa assim. A paz que excede todo entendimento. Às vezes a gente se esforça para ter essa paz que excede todo entendimento. A gente fica procurando entender como que funciona a paz, mas ali está escrito que excede todo entendimento. Lembra que eu falei que os discípulos não estavam entendendo, ou seja, eles não estavam conseguindo raciocinar tudo o que estava acontecendo? E Jesus chega e fala: gente, calma, paz seja convosco. Que a paz que excede todo entendimento seja com vocês nesse dia. E para amanhã que seja renovado. E que para terça-feira seja renovado de novo. Não precisa entender, precisa receber. Igual Jesus falou para os discípulos: recebei o Espírito Santo. E eu vou falar mais uma vez: recebei o Espírito Santo. Recebei a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém? Vou fechar aqui. Com o testemunho que aconteceu comigo, com a Flavinha. Depois de... Mateus nasceu no domingo, dia 3 de janeiro. Graças a Deus, quem não sabia, ele já nasceu, tá? Já está com 1 mês e 15 dias. Lindo, fofo, sou suspeito para falar. Gordinho de tudo, né? Vou mandar foto para vocês no grupo, tá bom? E aconteceu uma coisa tão linda que no domingo de manhã a Flavinha falou: eu queria entrar em trabalho de parto. Falei: nossa, interessante. Tá bom. E nós oramos isso ali. Quando foi 7:30 da noite, ela entrou em trabalho de parto. Corremos para o hospital. E ele nasceu em menos de 2 horas. Foi super rápido, super tranquilo. E a gente com aquela alegria e ao mesmo tempo uma preocupação, né? Glória a Deus por isso, foi tudo bem. Ficamos no hospital os dias que precisam, mas uma correria diferente. E o papai do Mateus é meio preocupado e muito esperto. E de repente chega um e fala: vou colher um exame. Eu falei: exame? Exame de sangue para neonatal? Para quê? Né? Tá bom, vou colher um exame. O exame, horas depois, o exame não deu certo, precisa colher outro. Eu falei: outro exame? O que está acontecendo? Né? Aí a médica, no dia seguinte: olha, apareceu uma coisinha, mas a gente precisa ter certeza do que é. E eu: o que é? Fala. Ela: apareceu uma infecçãozinha. Eu: tá bom. Não aparece infecção em bebezinho, gente. Neonatal, acabou de nascer. Difícil, né? E tira destro também, porque ele era grande, precisava de destro, hipoglicemia, blá blá blá. E eu nessa situação, eu falei: Senhor, eu entreguei o Mateus nas tuas mãos. No dia que a gente descobriu, no dia do exame, que a gente viu o exame lá, positivo, eu falei: Senhor, o Mateus é teu. Toma para ti. E eu lembrei o Senhor disso e me lembrei também, né? E aí eu fiquei em paz. No último dia, que era o dia da alta, as malas estavam prontas, Flavinha estava bem, falei: vou pegar o bebê, vamos para casa. Vamos para casa. Aí a médica da Flavinha chega, dá alta para ela, e chega o médico dele, do bebezinho, e falou assim: o pai, mãe, é o seguinte, ele está com uma infecção aí, e ele vai ter que ficar aí no neonatal, na UTI. Não, ele não falou na UTI, ele falou: vai ter que ficar na terapia intensiva. Aí eu: na UTI? Não queria acreditar. Aí ele: na UTI? Aí eu: o que significa isso? Que eu não vou levar ele para casa?
Vocês percebem que da mesma forma que chegam notícias boas, de repente chega uma notícia horrível, e de repente chega uma notícia maravilhosa de novo, é a nossa vida. Irmãos, eu sei que foi muito difícil para nós dois. Eu tive que levar ele até a UTI, aquelas cenas, né, de leva no bercinho, volta o bercinho vazio, com a roupa dele lá dentro. A Flavinha viu o bercinho voltando, situação horrível. A gente tinha de tudo para gritar e chorar e tudo mais. Tudo bem, pode acontecer isso, é natural acontecer. Às vezes tem crianças que nascem com problemas e vão para a UTI. Tanto que a gente chegou lá e tinha vários prematuros, mãe que teve sangramento, cenas horrorosas. O Mateus era o de menos, era o mais simples ali. Eu não precisava ter ficado tão angustiado, mas eu fiquei. Eu fiquei maluco. E aí, eu com a Flavinha dentro daquele quarto, né, aquela cena horrível, a nossa posição foi: o que vamos fazer? Estamos com medo de lá fora, igual os discípulos, sabe? Trancados dentro do lugar, conversando o que fazer. E aí a gente parou e eu falei: quer saber? Vamos orar. Comecei a orar. Irmãos, na hora que eu abri minha boca para orar, meu corpo tremia. Eu chorava e orava, mas a minha alma gritava. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou murmurar de nada. Eu não vou reclamar de nada. Não vou. A gente ficou orando uns 15 minutos. Foi muito tempo de oração. Depois que a gente terminou de orar, veio uma paz tão grande no nosso coração. Mas tão grande, que eu olhava para ela e eu dava risada. Eu ria junto com ela. E eu falei: quer saber? Vamos sair, vamos evangelizar. Vamos sair para evangelizar. Esse hospital hoje vai pegar fogo. Né? Talvez eu não sei, foi o Senhor. E aí ligamos para os pais, ligamos para o Geiel, para a Tati chorando. Geiel, Tati, socorro. E eles nos atenderam, foi muito bons. Mais uma vez, obrigado por este dia. E ligamos para os pais com medo, né, para os avós, com medo deles também ficarem angustiados, nervosos. E foi isso que aconteceu, eles ficaram angustiados e nervosos. Na hora que a gente ligou. Deu 20 minutos depois, Luciano liga para nós. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente ficou chorando aqui, mas a gente decidiu orar. E veio uma paz tão grande no nosso coração, eu falei: não é possível uma coisa dessa. Olha isso, gente. Eu falei: pois aconteceu a mesma coisa com a gente. E veio uma paz tão grande. A minha mãe também. Ela falou: não, isso é normal. Ih, fica tranquila. Eu falei: o quê? Minha mãe que é toda preocupada? Também. Resultado de tudo isso, nós decidimos sair para evangelizar no hospital. Eu precisava fazer a anotação, a internação dele, eu precisava conversar com pessoas, eu precisava de anotar alta e tudo mais. E aí descemos para a recepção e eu fui fazer a papelada. Quando eu chego na papelada, a pessoa me pergunta várias coisas, dentre elas: qual a sua religião? Aí eu fui bem nordestino, crente, falei assim: sou crente cristão. Falar evangélico está muito batido, né? Sou crente cristão. Aí ela falou: que legal, tal. E você está bem? Eu falei: acabei de receber uma má notícia, mas eu estou bem. Aí ela: não, tá bom, tal. Continuou conversando, ela: você sabe que eu sinto um vazio tão grande no meu coração? Vocês acreditam nisso, gente? Eu comecei a dar risada, eu fiquei muito feliz. Eu falei: é mesmo, moço? Vamos conversar um pouquinho? Fiquei quase 1 hora na internação com a menina, 19 anos. Ela começou a falar da vida dela, eu falei: olha, você já viveu coisas intensas com Deus, e a maturidade secular, a maturidade do nosso trabalho, às vezes afasta as pessoas de Deus. A faculdade às vezes afasta, a gente esquece um pouquinho, a gente deixa para lá, mas a ponte não foi desfeita. Atravessa a ponte, volta a conversar com Jesus, não abandona Ele não deixa essas coisas naturais,
sufocar em seu coração. Terminei deixando o meu contato com ela, fiz uma oração. Nisso a Flavinha já estava evangelizando a segurança do hospital, lá em cima. Acreditam nisso? Depois nos encontramos, ela falou, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? A menina lá, tal, falou isso. Eu falei, eu preciso te contar uma outra coisa. Tem uma pessoa que chama assim, foi isso. Vamos orar por ela. Estava a gente almoçando, dando risada e orando pelas pessoas do hospital. Irmãos, eu não sei de onde veio essa força. Para ser bem sincero, meu filho tinha acabado de nascer e ele ficou no hospital por 4 dias. Tudo bem, depois a gente entendeu o propósito. Passou, graças a Deus, está com mais saúde que eu se bobear. Passou, mas aquele dia, aquela situação foi necessário tudo aquilo. E naquele mesmo dia, à tarde, a gente recebeu a notícia do pastor Euclides. Nós choramos? Choramos. Foi triste, mas nós, mais uma vez, pedimos a paz que excede todo o entendimento. Amém? Para finalizar, está difícil? As notícias não são boas? Talvez a gente nem saiba como fazer. Paz seja convosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo na sua casa, na sua vida, no teu coração. Muda na sua mente, súplicas. Coloque diante do Senhor a tua vida agora, coloque diante do Senhor a tua casa e fala, Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu estou trancado com medo. Senhor, eu estou com angústia, está difícil. Mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que me faz andar nos pastos verdejantes, me dá águas de descanso. É o Senhor que traz o refúgio. Olhei para o alto, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Eu oro pelos meus irmãos que estão com parentes aí, com dificuldades nos hospitais. Pai, em nome de Jesus, traz a paz que excede todo e qualquer entendimento. Por favor, eu estou orando pelos parentes, eu estou orando por aqueles que estão do lado de fora, que não podem visitar os seus adoecidos, aquelas pessoas que estão internadas, aqueles que estão em cirurgias e não podem, os parentes não podem visitar. Senhor, cuida destes em nome de Jesus. E por esta palavra, nós declaramos em nome de Jesus, recebei o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta palavra. Continue falando no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.